em Eclesiastes 12, o título aqui dessa leitura bíblica é Natureza Humana. Vamos estudar aqui Eclesiastes 12, 6 e 7, que diz assim: Lembra do seu Criador antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Né? A gente está estudando aqui nesse momento os componentes da natureza humana. Tá? Vou fazer uma leitura sobre os componentes da natureza humana. A Bíblia revela que a natureza humana, criada à imagem de Deus, é trina e una, composta de 3 componentes, a saber, espírito, alma e corpo. Onde está escrito isso? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e Hebreus 4, versículo 12. Deus formou Adão do pó da terra. Então ele fez o corpo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que foi dado o espírito. Então, da terra fez o corpo, do sopro de Deus na narina fez o espírito. E ele se tornou um ser vivente. A alma é a vida, né? Gênesis 2:7. A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse, mas tivesse para sempre, mas vivesse para sempre. Somente depois da morte entrar no mundo como resultado do pecado é que passou a haver a separação da pessoa em pó que volta à terra e no espírito que volta a Deus. Né? Então o ser humano foi criado para ser eterno, para não morrer, não sofrer, não adoecer. O pecado trouxe essa destruição, né? Gênesis 3:19. Em outras palavras, a separação entre o corpo, por um lado, e o espírito e a alma, por outro, é resultado do juízo divino sobre a raça humana por causa do pecado. E esse juízo somente será removido mediante a ressurreição do corpo no último dia. A alma, que é a psique, né? Frequentemente traduzida por vida, pode ser definida de modo resumido como os aspectos imateriais da mente, das emoções e da vontade. No ser humano, resultantes da união entre o espírito e o corpo. A alma, juntamente com o espírito humano, continuará a existir após a morte física da pessoa. A alma está tão ligada à natureza imaterial do ser humano que às vezes o termo alma é usado como sinônimo de pessoa na Bíblia, tá? Levíticos 4:2, Levíticos 7:20, Josué 20, versículo 3. O corpo pode ser definido, em resumo, como componente do ser humano que volta ao pó quando a pessoa morre. O corpo, às vezes também na Bíblia, é chamado de carne. O espírito pode ser definido, em resumo, como o componente imaterial do ser humano, em que reside na nossa faculdade espiritual, inclusive a consciência. É principalmente através desse componente que se tem comunhão com o Espírito de Deus. Desses 3 componentes, né, corpo, alma e espírito, que constitui a completa natureza humana, somente o espírito e a alma são indestrutíveis e sobrevivem à morte, para então seguirem para o céu. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e Apocalipse 20, versículo 4. Ou vai para o céu, ou então para o inferno. Salmos 16, versículo 10, Mateus 16, versículo 26. Quanto ao corpo, a Bíblia ensina repentinamente que, enquanto o crente aqui viver,
deve cuidar bem do teu corpo, através da sua conservação, isento de imoralidade e de iniquidade. Vou até fazer uma pausa na leitura para fazer essa observação, né? Quando as pessoas falam em cuidar do corpo, elas pensam no quê? Em ir para a academia, fazer uma natação, caminhar, correr, andar de bicicleta, né? Evitar gordura, evitar açúcar, comidas industrializadas, artificiais, né? É isso que as pessoas pensam quando falam em cuidar do corpo. Mas a Bíblia está ensinando que cuidar bem do corpo é fugir do pecado. Né? Você pode cuidar do corpo da questão saúde biológica, né? Mas não pode deixar de fugir da imoralidade. Muita gente vai para a academia e peca. Né? Quantos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, pregadores, foram para a academia e pecaram, adulteraram. Mulheres fizeram isso, né? Então a gente tem que cuidar do corpo, em primeiro lugar, para não dar lugar ao pecado. E aí a gente pode, obviamente, cuidar da saúde, mas cuida da questão física, biológica e saúde, mas dá lugar para a iniquidade. Então a gente não está cuidando do corpo, porque quando ele voltar para a terra, a alma e o espírito vai arder no fogo onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga, né? É difícil. Então, a gente tem que cuidar do corpo através da conservação, isento de imoralidade, de iniquidade e na dedicação ao serviço de Deus. Isso é cuidar do corpo. O corpo dos salvos será transformado no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Isto para os que estão em Cristo Jesus. Com relação ao se preservar contra o pecado e imoralidade, tem muitas passagens bíblicas, né? Romanos 6:6, Romanos 6:12, Romanos 6:13, 1 Coríntios 6, do 13 ao 20, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 4, né? Então é isso aí. Por hoje a gente fica por aqui, né? Falamos sobre o corpo, a alma e o espírito, e que cuidar do corpo não necessariamente ou apenas ou unicamente é cuidar da questão física, muscular, óssea, né? Mas sim fugir do pecado. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs.